caros estudantes, tudo bem? Então, vamos começar a nossa caminhada de preparação para o Enem? Vamos lá? Eu sou a professora Maria Cláudia, da área de Códigos e Linguagens, e trabalho em língua portuguesa, faço parte da equipe da Central do Enem. Uma equipe que está voltada, preocupada, com a sua preparação para essa prova que alguns alunos acham tão difícil e dá um certo medo, que é a prova do Enem. É esse processo seletivo que contribui para a tua caminhada profissional. Então vamos lá. Como falei, vamos trabalhar língua portuguesa. Lógico que nós vamos tentar trabalhar com vocês nessas nossas videoaulas, de uma maneira bem objetiva e direta, dicas e informações que te ajudem a trabalhar e a discutir e a estudar exatamente aquelas temáticas mais comuns de serem cobradas nas provas do Enem de língua portuguesa, tudo bem? E para começar esse nosso ciclo de estudos, nós vamos falar das funções da linguagem. As funções de linguagem, elas são muito cobradas dentro de textos, dentro de obras literárias, e vocês vão perceber que mesmo pinturas são colocadas para que vocês possam analisar e identificar a função da linguagem dentro de cada tipo de texto, seja verbal, visual ou misto, ou seja, que você tem textos e imagens ao mesmo tempo, tudo bem? As funções de linguagem, elas são divididas em 6, e cada uma dessas funções de linguagem, elas levam em consideração um elemento da comunicação. E exatamente por isso, antes de nós começarmos a trabalhar as funções de linguagem propriamente dita, as suas nomenclaturas e as suas características, nós vamos relembrar os elementos da comunicação, aqueles elementos que fazem com que o processo comunicativo, de fato, aconteça de maneira adequada. Então, vamos lá. É importante que você lembre que o processo comunicativo, ele deve acontecer, ele acontece, na verdade, quando você tem esses 6 elementos em união, quando todos esses elementos funcionam, tudo bem? E aí o processo comunicativo se dá com os seguintes elementos: o emissor, o receptor, o referente, a mensagem, o código e o canal. Vamos relembrar cada um desses elementos, tudo bem? O emissor é o ponto de partida do processo comunicativo. O emissor é aquele responsável para que o contato aconteça. Então você tem um emissor que tem uma mensagem a transmitir para um receptor. Então você vai perceber que os sujeitos do processo comunicativo são o emissor e o receptor. O emissor é o ponto de partida e o receptor é onde a mensagem deve chegar. Então, o emissor e o receptor são os sujeitos. E a mensagem é exatamente aquela ideia, aquele assunto, aquele texto que o emissor transmite para o receptor, tudo bem? Então, olha só, o emissor é aquele que fala e o receptor é aquele que recebe, que ouve ou lê, tá certo? Maria Cláudia, quais são os outros nomes, as outras nomenclaturas para se referir ao emissor? Emissor, remetente, codificador, produtor da mensagem, fonte da mensagem, tudo bem? E o receptor, ele vai ser chamado de destinatário, tá certo? É muito comum você identificar essa nomenclatura para se referir ao receptor, é o destinatário da mensagem, é aquele que recebe. Então, os sujeitos comunicativos, o emissor que começa o processo de comunicação e o receptor, aquele que recebe, tudo bem? O referente é o assunto, é de quem ou que se fala. É o assunto da mensagem, que é exatamente o texto, a frase transmitida pelo emissor, tá certo? Vocês vão perceber, ao trabalharmos as funções de linguagem, que o emissor, o receptor e o referente são os 3 elementos da comunicação mais cobrados. São os 3 elementos da comunicação que mais aparecem dentro de determinados textos, tudo bem? A mensagem, como eu falei, é exatamente o texto, a frase, a informação que o emissor quer transmitir. Quando o emissor decide mandar essa mensagem sobre esse determinado assunto para o receptor, ele escolhe um código. O código, então, vai ser a língua, o símbolo, a forma que o emissor escolhe
para poder transmitir a sua mensagem. A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa, um gesto, um som, tá certo? Então o código é exatamente aquela forma que o emissor vai escolher para transmitir a sua mensagem para o receptor. E é importante que você tenha em mente, que você observe, que o código ele deve ser conhecido pelo receptor, né? O processo comunicativo se dá quando o emissor trabalha e escolhe um código que o receptor vai conseguir compreender, vai conseguir identificar. Tudo bem? E o canal é exatamente o meio de comunicação. O canal é o meio de comunicação. Você pode, quando você conversa diretamente com a pessoa, o canal é o ar, né? Você está diretamente para a pessoa. Mas você pode falar por telefone, mandar um e-mail por computador e até mesmo uma carta, né? Apesar de que hoje em dia as pessoas não escrevem mais cartas, mas uma carta, né, também é um meio de comunicação. Tudo bem, pessoal? Então, meus amores, para concluir, vamos lá. Lembre-se que os 6 elementos do processo comunicativo são: emissor, aquele que transmite a mensagem; o receptor é o ouvinte, o leitor; o referente é o assunto sobre o que trata a mensagem, que é o texto propriamente dito, né? E para que você possa, para que o emissor possa transmitir o seu texto, a sua mensagem, ele escolhe um código, a língua portuguesa, um gesto, né, um som que seja, e ele também escolhe o canal, que é o meio de comunicação. Então, lembra, o ponto de partida do processo comunicativo é o emissor, é ele que decide todo o resto do contexto do processo de comunicação. Tudo bem? Na próxima aula, então, nós vamos aprofundar cada um dos aspectos das funções de linguagem, ligando-os, relacionando-os com cada elemento do processo comunicativo. Até a próxima. Então, aguardo vocês ansiosamente para a aula 2. Um abraço.